Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje o assunto é ética e disciplina na advocacia. Para tanto, temos aqui o Dr. Evans Araújo, que ele é membro do Conselho de Ética e Disciplina da 5ª Câmara, aqui que funciona na subseccional de Mossoró. Vamos tratar de temas a respeito do próprio campo da ética, ética profissional de advogado, inclusive tratando de alguns casos concretos que aconteceram no ano de 2019. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Hoje nós temos o convidado ilustre, Dr. Evans Araújo, que faz parte da ASBA Advogados, um escritório de referência aqui na cidade de Mossoró. Ele também faz parte, ele é juiz membro da 5ª Câmara, Tribunal de Ética e Disciplina aqui, que funciona na subseccional de Mossoró. O assunto muito pertinente, que vem à tona a questão da ética profissional. Dr. Evans, em nome do pessoal de casa, meu muito obrigado e se sinta à vontade no Dinâmica Direito. Olá, amigos, telespectadores da TV AD e ainda um carinho especial àqueles que se ligam diretamente no programa Dinâmica do Direito. Dr. Nazeu, é uma satisfação estar aqui. Vamos ver no que nós podemos colaborar, debater e aí um papo, né, sobre ética, disciplina. Tema um tanto quanto espinhoso, mas necessário nos tempos de hoje. Muito bem, como o senhor falou, infelizmente, de maneira recorrente, nós temos vistos, tanto na imprensa como na sociedade geral, as redes sociais, cada vez mais profissionais, Dr. Evans, agindo de maneira contra o decoro, contra a ética. Então, esse assunto é importante tanto para estudantes que nos assistem, como a sociedade em geral. Mas no primeiro bloco, já é tradição da gente, Dr. Evans, a gente conhecer um pouquinho do entrevistado, a sua formação e a sua chamada, no caso aqui, para a advocacia. O senhor, Dr. Evans, de início, o senhor é natural da onde? Sou natural de Pau dos Ferros, né? O nordestino cabeça chata lá de Pau dos Ferros. E vim a Mossoró com 5 anos, meus pais vieram primeiro, meu pai principalmente, Marcos também veio primeiro. E aí, em busca de uma vida melhor, porque o interior estava bem complicado. E aí vim aos 5 anos. Sou de Pau dos Ferros, mas tenho um amor profundo por Mossoró. Me sinto também moçoroense, sem demérito nenhum para Pau dos Ferros, cidade que ainda ando lá. Mas me sinto muito, tenho um carinho enorme por Mossoró. No caso, como foi a sua identificação com o curso de Direito? A família toda hoje já é basicamente na área de Direito. Agora já tinha alguns irmãos, Carlos, Marcos, já eram profissionais da área. E eu ingressei primeiramente na UERN, em administração, por birra de adolescente. Papai dizia, olha, seus irmãos fazem direito e tal. E aí, adolescente às vezes faz umas loucuras por birra. Aí ingressei em administração. Passei 2 anos, percebi que eu não tinha nada com a administração e que era mesmo uma resistência injustificada minha. Já trabalhava em escritório de advocacia. E aí mudei, fiz vestibular e mudei para direito. Concluí, não me vejo fazendo outra coisa, amo a minha profissão, assim. Todo mundo diz, se você não fizesse isso, você faria. Olha, se eu não fosse advogado, eu trabalharia em um escritório de advocacia, né? E não me vejo na magistratura, não me vejo no Ministério Público, eu me vejo na advocacia. Dr. Evans, o senhor mesmo falou, seus irmãos, o senhor mesmo são referenciais na advocacia, são homens bem-sucedidos naquilo que fazem, mas, como eu falei agora há pouco, como o senhor ingressou, como foi sua chamada, no caso agora, para atender, ser juiz da Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina, agora em 2019? Na realidade, a minha primeira contribuição no Tribunal de Ética e Disciplina, ela antecede até o período de 2019.
Entrei ainda na gestão de Aldo Fernandes, na OAB. Final da gestão, o último ano de Aldo Fernandes, fui convidado a integrar o Tribunal de Ética e Disciplina. Peguei o último ano de Aldo. Na gestão de Canindé, mantive também e fui presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Agora, quando Bárbara Paloma assumiu, o convite foi renovado por Iata, que é também... Iata era membro ano passado, na gestão de Canindé, Iata era membro e eu era presidente. E aí agora na gestão de Bárbara, as cadeiras se inverteram. Iata foi para a presidência e eu fui novamente convidado a ser membro. Então temos aí 4 anos e meio desse... Não é um encargo, para mim não é, mas é de uma contribuição para a nossa profissão. Acho que é necessário, tá? É necessário em toda e qualquer profissão, né? E aí é uma contribuição que nós damos, até porque o mercado hoje exige isso, que a OAB seja mais altiva, que seja vigilante, né? E essa é a nossa intenção. A intenção não é punir por punir, a intenção não é suspender por suspender, a intenção é traçar linhas mínimas de conduta. Muito bem. Doutor Evans, vamos já para a composição do Conselho de Ética. O senhor já falou de alguns membros, né? O senhor disse que faz parte, doutor Iata é o presidente atualmente, mas, no caso, eu queria que o senhor nos ajudasse a diferenciar 2 conceitos que muitas vezes a imprensa ou mesmo o público em geral confunde. Questão, diferenciar ética da moral. Olhe, que meus professores de filosofia e sociologia jurídica não pensem que eu estou tentando definir, porque é uma definição entre ética e moral. A definição entre ética e moral ela é extremamente difícil do ponto de vista que elas andam juntas, mas que possuem sentidos distintos e até finalidades distintas. Se nós fôssemos extrair desde a raiz, ética vem de ethos, do grego ethos, que quer dizer um modo de dever ser, uma conduta. E moral vem de moralis, né, que quer dizer cultura, valores sociais. Então, um está mais ligado, a grosso modo, à individualidade, a um exercício de um dever ser do ser humano, e o outro está mais ligado a uma coletividade, a um social. Se todos agíssemos de maneira ética e moral, a distinção seria desnecessária. O problema é que o ser humano, pela sua própria natureza, ele desvirtua algumas condições. E aí, às vezes, nós somos imorais e antiéticos, ou às vezes só moralmente corretos, mas antiéticos, enfim. Há um exemplo bem interessante de um policial americano que ele localizou uma bolsa e dentro dessa bolsa tinha a quantia de $35.000, tá? E aí ele foi entrevistado por um canal de televisão e pelas autoridades e ele foi elogiado pelo procedimento de devolver a bolsa com o dinheiro. E aí o policial, dentro de uma das respostas, mas por que você agiu dessa maneira? E aí ele disse, olha, eu devolvi a bolsa e o dinheiro, os $35.000, porque não ia alterar nada na minha vida. Os $35.000 não compensariam eu comprometer a minha aposentadoria em razão dos $35.000. Implica em dizer que se ele tivesse, e ele mesmo diz na resposta, se fosse outra quantia, eu não sei qual seria o meu comportamento. Bom, moralmente, não há nada de irregular no que ele fez. Devolveu a quantia, então, para a sociedade, moralmente, todos os valores foram mantidos. Porém, do ponto de vista ético, por ele ser um policial, a resposta não é condizente, porque tanto faz você achar $3 como $3 milhões. O problema não é a sua aposentadoria, é o seu dever ser como profissional, né? Outro exemplo polêmico, e aí eu aceito opiniões contrárias, sou bem democrático com relação a isso, vamos usar o exemplo de Moro agora, que é a nossa realidade. Moro da magistratura com o Ministério Público. Se você me perguntar, do meu ponto de vista, moralmente, eu não vejo nada demais. Respeito quem pense contrário, que acha que é amoral ou imoral. Agora,
Se você me perguntar do ponto de vista ético, eu acho sim que foi antiética, que as conversas foram antiéticas. Então, assim, são institutos distintos. A ética ela vai buscar valores morais, mas ela tenta dar uma lógica maior, uma cientificidade, de maneira que possa ser aplicada na vida do indivíduo. Muito bem. Nessa linha de pensamento, me corrija se eu estiver errado, doutor Evans, no caso a ética ela pode se cristalizar para uma devida profissão, Isso. Enquanto a moral ela pode mudar-se com o tempo de acordo com os costumes? Certamente. A moral ela pode mudar de acordo com os costumes, e aí vamos tocar em um outro tema espinhoso, por exemplo, o aborto. Moralmente, no Brasil e para todos nós, cristãos, enfim, ele é amoral ou imoral. Mas nós temos que reconhecer que existem culturas onde o aborto não traduz necessariamente neste valor. Então, a forma de pensar de uma sociedade, os valores religiosos praticados por aquela sociedade tornam questões morais e amorais. Os índios, por exemplo, algumas tribos isoladas na Amazônia, se o filho nascer com alguma deficiência, eles matam a criança. Nem é para eles amoral, nem ilegal. Mas se submetido às leis brasileiras e submetido à sociedade de um modo geral, é imoral e ilegal. Então, a moral ela faz parte dos costumes e valores de uma sociedade. Daí que a ética ela tenta, dentro daqueles costumes e valores, dar uma cientificidade de maneira que possa conduzir a vida do indivíduo numa profissão, dentro de uma comunidade específica, seja ela religiosa, seja ela profissional, enfim, ela tenta dar uma maior solidez. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Evans Araújo, ele que é juiz membro da 5ª Câmara, que funciona na subseccional de Mossoró, Tribunal de Ética e Disciplina. No próximo bloco, não saia daí, vamos continuar falando das atribuições de tão importante órgão. Então, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui com o Dr. Evans Araújo, ele que é juiz membro do Tribunal de Ética e Disciplina, que funciona aqui na subseccional de Mossoró. Dr. Evans, vamos tentar agora destrinchar o assunto de maneira mais calma e indo de maneira muito objetiva. Quais as atribuições e competências do Tribunal de Ética e Disciplina? Vamos lá. Deixe-me tentar. O Tribunal de Ética e Disciplina, via de regra, ele só é acionado se houve uma infração ético-disciplinar. Todas as demais necessidades, todas as demais pelejas, digamos assim, da sociedade ou da própria instituição ou dos advogados em geral, são resolvidas pelo Conselho, pela própria OAB em si. Agora, houve uma infração ético-disciplinar. Houve uma infração ético-disciplinar, instaura-se uma denúncia que ela deve ser feita ao presidente da subseccional ou da seccional, tá? Então, há uma denúncia que deve ser feita à própria instituição. O presidente, com base nessa denúncia, ele instaura um processo disciplinar. Esse processo disciplinar é nomeado uma espécie de relator. Ele notifica o advogado que está sendo acusado daquela infração, ou seja, o representado. Ele apresenta defesa, pode apresentar provas documentais, provas testemunhais, é uma instrução processual como outra qualquer. Ao final, esse conselho, ele emite um parecer. E aí, esse parecer não é vinculativo. Pós-parecer, instaurado o processo, concedida a ampla defesa e o contraditório ao advogado. E, após a emissão do parecer, o processo ele vai para o Tribunal de Ética e Disciplina. Aí é nomeado um juiz membro do Tribunal de Ética e Disciplina que vai analisar todo o processo. No Tribunal de Ética, no caso em Mossoró,
A instrução, como é feita no conselho, já não se ouve mais ninguém, já não se tem mais provas a produzir. Em Natal, essa instrução é feita pelo próprio tribunal, então aí nesse período pode ser que se tenha uma diligência ou outra. Mas no caso em específico de Mossoró, quando o processo chega no Tribunal de Ética e Disciplina, já é para julgar. O julgamento não é vinculado, o tribunal ele tem autonomia total, ele não é vinculado ao parecer que foi emitido pelo conselho. O parecer pode ser pela improcedência e arquivamento, mas o tribunal ele tem autonomia de divergir e condenar, aplicar uma pena de advertência, de suspensão, enfim, cassar o registro perante a OAB, multa. Então, é o que vale. A decisão do Tribunal de Ética e Disciplina é o que vale. O parecer é meramente opinativo, né? Da sentença é proferida no Tribunal de Ética e Disciplina, é proferida uma sentença que aí diz se é improcedente a reclamação ou se é procedente. Sendo procedente, diz a pena que deve ser aplicada. Muito bem. Doutor Evans, eu não quero que o senhor cite nomes, mas quais os casos mais comuns que chega lá no Tribunal de Ética e Disciplina? Olha, os casos mais comuns, tem um que era super comum, mas com o processo eletrônico ele já está em extinção, que era a retenção de autos. É o advogado que fazia carga do processo físico, e aí, por uma questão ou outra, não vou dizer aqui com intencional ou não, com dolo ou não, mas não devolvia o processo dentro do prazo previsto, o juiz intimava, e aí o advogado não obedecia à intimação, enfim, mas esse com o PJE, agora o advogado não pega mais autos, então não há mais essa possibilidade por conta do processo eletrônico. Mas temos bastante ainda, bastante no que se refere, não é a quantidade de processo, mas dentro do tribunal. A maior parte é de advogados que, infelizmente, o cliente entregou a documentação e que não interpôs a ação correspondente. Até porque, em quase todas as vezes, não ficou definida a questão de honorários. O sujeito está pensando que o advogado já interpôs e o advogado está aguardando o cliente para definir como vai ser a questão dos honorários. E aí não interpõe a ação, correndo risco, inclusive, de uma decadência ou de uma prescrição. Aí temos, infelizmente também, e aí nós temos de fazer também temos de ser transparente, retenção indevida de valores. Alguns advogados recebem alvarás e não passam, ou discutem por um equívoco desde a contratação. Não, eu descontei 30% de honorários. O cliente diz, não, mas eu só acertei com você 20%, tá? Há também, pela demanda, grande quantidade de advogados, alguns crimes éticos quanto à captação de clientela nas mídias sociais, então isso tem se tornado recorrente. Eu acho até que esse corre o risco de substituir a retenção de autos, né? Corre o risco de substituir a retenção de autos. E alguns por abandono de causa. Eu entrei com a ação, a causa era complexa ou se arrastou demais, e aí eu deixei de dar atenção e o zelo necessário que a causa exige, que a própria lei também determina, né? O próprio Código de Ética e o Estatuto da Advocacia e da OAB determina, amigo, você é responsável pela causa até o fim. Se você não tem mais interesse naquela causa, comunique ao seu cliente e renuncie ao mandato. Mas até que você faça isso, vai até o fim, ganhando ou perdendo. Muito bem. Doutor Evans, o senhor tocou um ponto importante, que é essa questão da captação de clientela. Isso com as redes sociais, eu acho que, infelizmente, é frequente. O camarada publica um vídeo no Facebook, um advogado, geralmente opinando, e ele coloca o celular dele ali, junto, nos comentários. Isso é antiético? Olha, é o seguinte, eu particularmente, do meu ponto de vista, eu acho antiético, tá? Opinar não é antiético, ao contrário, é até um dever.
penso eu, a sociedade ela necessita estar informada do seu direito. Então você tem uma página na internet, ou ter um Instagram, um Facebook, que traga informações, STJ definiu sobre isso dessa maneira, o TRT acabou de condenar uma empresa em razão disto e disto, perfeito, eu acho que é até salutar. Agora, o limite está aí. A postagem ela deve ser meramente informativa. Postagem como nosso escritório acabou de ganhar uma causa nesse sentido, assim, assado, número do celular embaixo, você está passando um pouco do limite necessário. Pode ser processado, não digo condenado, porque cada processo tem a sua história, mas você corre o risco de sofrer um processo ético disciplinar. A mera informação pela informação é salutar e acho até que deve ser feita. Agora, aquela informação que busca uma captação de clientela, que diz um êxito, foi o escritório quem obteve, que dá o contato do escritório, acho que está indo, acho não, tenho certeza que está indo um pouco além. Qual a consequência disso? A depender de como foi postado e qual a intenção e repercussão disso. Aí não dá para dizer, se fizer isso, a pena é essa, é censurável, é suspensão da inscrição, não. Aí não dá para ir por esse lado, porque vai depender da circunstância do próprio processo. Doutor Evans, ainda nesse bloco, queria que o senhor me explicasse um pouquinho a questão de honorários. A gente percebe, em alguns casos, principalmente, sobretudo, na questão de causas previdenciárias, percebemos que tem advogados que conversam com os clientes, seja contratualmente ou não, ou apenas verbal, oralmente, mas já vi casos do advogado ficar com 50%, até vezes mais que 50% do RPV, por exemplo, que é o valor que o cliente teria direito. O advogado é sócio da causa. Isso é antiético ou não? Olha, pela legislação, o Código de Processo Civil, ele determina e limita em 20%, tá? Agora, contratualmente, não. Contratualmente, as partes podem estabelecer o percentual que lhes aprouver, né? Tenho que lhe dizer que se você estabelecer contratualmente um percentual de 40%, 50%, não há lei que defina que isso venha a ser antiético, venha a ser uma infração ético-disciplinar. Voltando ao conceito do bloco anterior, é no mínimo imoral. É no mínimo imoral. E do ponto de vista subjetivo, alguém pode dizer até que é antiético. Os juízes, eles têm, de qualquer forma, não necessariamente na Justiça Federal, mas na Justiça do Trabalho, qualquer percentual que ultrapasse a 20% tem de estar contratualmente estabelecido, tá? E a combinação ela deve ser antecedente à interposição da causa. Não é porque eu interpus a causa, e aí a gente tem de compreender que, a depender do caso concreto e do direito, e aí não entro nesse mérito, se certo ou errado, o cliente não tem condição de suportar deslocamento do advogado a Natal, deslocamento do advogado a Brasília, se for o caso. E aí o advogado, nessa circunstância, ele busca uma compensação financeira ao final do processo, tá? E aí, ao final do processo, aqui nós pactuamos que o percentual era 30%, 40%, sei lá, mas porque durante o processo nós tivemos tais e tais circunstâncias. O que não é conveniente, e aí também serve para os advogados que estão nos assistindo, é que a regra seja estabelecida depois do jogo ganho. Não. A regra deve ser estabelecida antes do apito inicial. A regra deve ser previamente combinada para que depois você possa exigir. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Evans Araújo. Ele faz parte da 5ª Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina, que funciona aqui na subseccional de Mossoró, falando a respeito sobre ética profissional na advocacia. Então não saia daí, no próximo bloco, Dr. Evans, vamos falar de alguns casos concretos que vieram à tona recentemente. Então, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é disciplina ética na advocacia. No caso, temos aqui um dos juízes membros da 5ª Câmara, no caso que funciona na subseccional de Mossoró, o Tribunal de Ética e Disciplina, Dr. Evans Araújo. Dr. Evans, agora nesse bloco vamos falar de alguns casos concretos. Vamos, sem citar nomes, mas já vieram na mídia algum caso de profissionais que foram levantadas as suas atitudes, se eram éticas ou não. Eu quero começar no caso de recentemente o jogador Neymar foi acusado de estupro e o advogado da suposta vítima, o primeiro advogado, na verdade, ele abandonou a causa e ele levantou, divulgou, no caso, conversas com a sua cliente, seja para tratar qual causa a ser ingressada, se merecia acordo ou não. Essas conversas entre a cliente e o advogado foram para a mídia. Inclusive, o advogado de defesa, o advogado Neymar, utilizou desses áudios e desses prints. Qual a sua opinião como juiz do Tribunal de Ética e Disciplina, se essa atitude desse advogado, desse primeiro, foi ética ou não? Olha, primeiro, falar de um caso concreto em específico, e esse bloco nós vamos direcionar para isso, é sempre um pouco complicado, porque a gente não sabe a miúde questões processuais de inquérito policial e tudo que cerca a situação. Mas, se a gente observar pelas informações da mídia, né, da imprensa, nós podemos tirar algumas conclusões superficiais. A primeira dela é a seguinte: a de que houve realmente uma infração ética disciplinar, que é a do sigilo profissional. O advogado, ele tem por obrigação ética de manter o sigilo profissional daquilo que ele trata diretamente com o seu cliente. Então, as informações que a moça repassou para o advogado dela deveriam ser mantidas em sigilo até que ou ela autorizasse ou que houvesse uma determinação judicial a este respeito, para que tornassem públicas as informações. Agora, é um caso tão louco, tão sui generis, que, penso eu, o advogado, assim como ela fez uma acusação a ele na imprensa, que aí me parece, se não me falha a memória, ela disse que o advogado teria procurado o advogado de Neymar para fazer um acordo extrajudicial, indicando alguma ilicitude nisso. Ele meteu os pés pelas mãos e acabou dizendo fatos também que o que ele tinha acordado com ela é que seria uma violência e que não seria um estupro. Então, a situação acabou induzindo ele ao erro. No que ele viu que estava sob ameaça, ele trouxe uma informação, aconteceu a mesma coisa com o Neymar. Quando o Neymar se viu ameaçado de um estupro, o que foi que o Neymar fez? Cometeu um ilícito imediato, divulgando as fotos e os vídeos, para que a sua imagem na imprensa e perante a sociedade fosse minimamente arranhada. E aí dizendo, olha, está aqui, foi ela que se ofereceu, enfim e tal. A circunstância é diversa da que ela está dizendo. Então não sei se ele teve tempo de ponderar isso, mas penso eu que no que ele se viu acusado de ter sido antiético em buscar um acordo com os advogados e o pai de Neymar, ao mesmo tempo ele deve ter feito, entre eu ser acusado e ficar com essa imagem até que prove, depois que o caso se encerrar, eu vou logo abrir sigilo aqui das nossas conversas. Não é o apropriado, não é o correto. E para o advogado renunciar ao mandato, que foi o que ele fez, ele não precisa de justificativa. Eu não preciso, constituído por um cliente, eu não preciso de nenhuma justificativa para renunciar e dizer, doutor Nazeu, eu não tenho mais a pretensão de representá-lo. Tanto é que o segundo advogado, não sei já quem é primeiro nem quem é segundo na história, porque são tantos, mas teve advogado que renunciou ao mandato sem tornar pública nenhuma informação.
tá? Então ele cometeu sim um crime ético-disciplinar. Se ela vai representá-lo ou não, ou se alguém, ou o delegado vai representá-lo, me parece até, eu estive assistindo um jornal ontem, ele compareceu à delegacia para fazer um determinado ato e o delegado acabou retendo ele teve de prestar depoimento por 2 horas e qualquer coisa aí. Então, quer dizer, se envolveu demais com o cliente, o que é um risco para a advocacia, se envolveu demais com o cliente e agora deve ser penalizado em razão disso. Mas, resumo da ópera, ao divulgar e tornar pública uma conversa que era sigilosa entre advogado e cliente, você comete sim um crime ético disciplinar. Doutor Evans, temos outro caso bem emblemático, acho que foi no mês de maio, que um jovem advogado, sabemos que a situação não está fácil para ninguém, nós somos prestadores de serviço e a crise econômica atinge a todos os setores, mas esse jovem advogado, ele de paletó, de gravata, fica perto de um viaduto com a faixa: eu sou qualificado, tenho minhas qualificações, mas estou desempregado, preciso de emprego. Isso foi para a mídia, foi para as redes sociais. Eu queria saber a sua opinião. Temos muitas opiniões aí. Alguns afirmam que feriu a ética, o decoro, manchou a imagem da advocacia. E eu quero saber a sua opinião desse caso específico. Olha, é do advogado de Brasília, né? Na realidade, é até um jovem. Depois eu assisti um áudio dele, que ele mandou para um site Migalhas, um site jurídico que tem. E aí ele explica lá que, enfim, não esperava que tomasse essa repercussão, ele diz, né? Não esperava que tomasse essa repercussão, que havia trabalhado já em um escritório, que havia também sido servidor da Assembleia, se não me falha a memória, mas enfim, de um órgão público, que estava desempregado, que em razão disso bateu um desespero que combinou com os pais dele, então foi uma decisão tomada em conjunto pela família, né? E que ele iria fazer esse determinado ato, iria para o viaduto de terno, iria atrás de emprego. Então, do ponto de vista familiar, não vejo problema nenhum. Do ponto de vista social, não vejo problema nenhum. Que mal tem, estou precisando de um emprego, vou a um sinal, vou pedir, vou bater a porta de alguém. Do ponto de vista religioso, acho até interessante que essa pessoa seja acolhida e que alguém, e já assim o fizeram, tá? Então, mas temos outros prismas. Do ponto de vista profissional, eu particularmente não queria ser contratado porque fui para um sinal com uma placa. Eu queria ser contratado porque apresentei um currículo que me permitiu uma contratação. Eu apresentei um estudo científico, enfim, eu tenho uma qualificação que me permite ser contratado. Porque se o que permitiu a minha contratação foi a placa, e se eu já trabalhei em outro escritório e aqui não quero fazer, me parece que já estou fazendo um juízo-valor, mas não quero fazer um juízo-valor a esse respeito, mas se eu já trabalhei em um outro escritório, eu não teria uma referência do outro escritório. Se eu trabalhei numa Assembleia Legislativa, eu não teria uma referência de uma Assembleia Legislativa. Então eu prefiro ser referenciado, tá? Eu prefiro ser contratado de uma outra maneira do que por uma exposição. Até porque essa exposição fica na pessoa. Ele agora, até que essa imagem de advogado do viaduto com a placa saia, ele vai penar, né? Ele vai penar. Do ponto de vista da nossa profissão, mancha um pouco a imagem. Mancha sim, não temos como negar. Até porque há uma glamorização da advocacia e até certo momento exagerada. A gente sabe que não é esse glamour. Eu dou o maior... Eu particularmente sou extremamente vaidoso com minha profissão, mas nós temos os senãos, né? Então não há necessidade dessa glamorização. E aí passa e tem uma pessoa de uma profissão glamourosa pedindo emprego, então mancha a imagem da
profissão, não necessariamente a minha imagem, a sua imagem. Agora, vamos e convenhamos, as circunstâncias também a gente tem de analisar, não dá para pensar e extrair uma única conclusão disso. São inúmeros os advogados desempregados. São inúmeros os advogados desempregados. A quantidade de profissionais que se formam em direito e que obtêm a sua OAB, ela é incalculável. Tem algumas projeções que eu prefiro até não externar aqui para o telespectador. Agora, às vezes isso é causa e efeito. É uma quantidade enorme de profissionais que se tem no mercado, desempregados, e que num desespero chega a uma situação dessa. Mas não há nada de amoral e, particularmente, não vejo nada de antiético. Havia uma necessidade, ele foi lá, olha, eu estou com essa necessidade, e ainda bem, graças a Deus, foi contratado. Espero ainda que esteja trabalhando no escritório. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Evans Araújo a respeito sobre a questão ética disciplinar. Haja vista ele compor o Tribunal de Ética e Disciplina na subseccional de Mossoró. Então não saia daí, vamos já para as considerações finais no último bloco. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito, na verdade o último bloco da nossa conversa com o Dr. Evans Araújo, ele que faz parte do Tribunal de Ética e Disciplina aqui na subseccional de Mossoró. Dr. Evans, já as considerações finais, vamos já para esses termos, mas eu quero que o senhor me ajude ainda. Para os jovens advogados que nos assistem, também os experientes também, existe um comportamento de risco? Tem como evitar cair no Tribunal de Ética e Disciplina, Dr. Evans? Existem fatores que às vezes não dependem necessariamente do profissional. O profissional ele não contribuiu para determinado fato, mas o cliente, não sei por que cargas d'água, acredita que sim e faz a denúncia perante a OAB. Agora, ser processado é praticamente impossível de você ter esse controle. Eu posso ser processado, me perdoe, mas você pode ser processado, não só no Tribunal de Ética, porque processar é um direito constitucionalmente garantido daquele que imagina que por alguma razão foi enganado. Agora, disso nós não podemos fugir. Do que nós podemos fugir é da condenação. Porque se eu procedi de uma maneira ética, se eu fui diligente com a causa, se eu fui responsável, se eu fui transparente para com o cliente, ele pode até me denunciar e aquela denúncia se tornar um processo. Porque o processo ele é aberto, você é inocentado. Então, acho que o controle maior deve ser desde o momento da contratação, porque, às vezes, na nossa profissão, nós somos levados a prometer resultados, o que é muito complicado. A essência da advocacia, da medicina, enfim, existem profissões que elas são chamadas de profissão de meio. Não são profissão de resultados. Óbvio que ao advogado incumbe a técnica correta, a responsabilidade com prazos processuais corretos, de maneira a atingir o êxito da causa. Mas você não pode garantir o êxito da causa. Não é eu vou ganhar, olha, a probabilidade de vitória aqui é muito boa. Ou não, a probabilidade de vitória aqui ela é desprezível. Eu acho que a transparência com o cliente, a verdade é a primeira qualidade, é a primeira necessidade em um contrato de prestação de serviço. É isso em toda a profissão, mas na advocacia em específico ainda mais. E mais, aconselho a clientes, por exemplo, vai entrevistar o cliente e ele disse aquilo, pega a termo, põe o cliente para assinar lá o que ele disse, porque você vai colocar na causa. A história não é sua.
A história é do cliente. O direito é do cliente. O direito não é do advogado e não é o advogado a história. Não cabe ao advogado criar a história. Ele conta a história do cliente e diz qual direito foi infringido, né? Então, às vezes o cliente conta uma história ao advogado e ela não é necessariamente verídica. Ela tem alguns pontos que não são verídicos. E como é que você vai provar que foi o cliente que lhe disse de maneira equivocada? Se eu tenho um termo que o cliente assinou, que aquelas informações foram passadas naquelas circunstâncias, eu já tenho uma prova documental a respeito disso. Se eu fiz, além desse termo, fiz um contrato de prestação de serviço, onde estabeleci que não prometi o resultado, mas o bom zelo, a técnica correta, respeitar os prazos processuais, valores de honorários, se vou viajar, quem é que vai pagar os gastos da minha viagem, entendeu? Se eu tenho todos esses instrumentos, eu posso até ser processado, mas eu terei ampla prova de que aquilo não condiz com a realidade, né? Agora, que a advocacia de risco, e a maior parte dos advogados, infelizmente, ainda pratica a advocacia de risco, é prometer o resultado, é ainda não combinar necessariamente os honorários sucumbenciais, honorários contratuais, é não deixar essa definição clara, tá? Vai levando. A moda antiga, você chegou no meu escritório, assinou uma procuração, demos entrada na ação e vida que segue, vai meio a la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não foi diligente no ato da contratação, não foi transparente, não disse ao sujeito que o direito dele era ruim. Olha, teu direito é ruim, quer lutar, vamos lutar, vai ter um custo por isso. Tá? Vai ter um custo por isso, mas vamos lutar. Porque o advogado ele tem de estar junto do cliente, ele não tem de tirar do cliente. Ele tem, pelo menos assim, eu não consigo imaginar como não me solidarizar com o cliente. Eu tenho de me solidarizar com o cliente. Eu não posso ver nele só cifras. Eu tenho de ver nele alguém que teve um direito violado. Eu tenho de ver nele alguém que está querendo tirar algo dele que é indevido. Eu tenho de tentar buscar essa justiça social e jurídica, porque a divina aí está na consciência de cada um e nos atos de cada um. Mas assim, se eu me solidarizo com o cliente, eu particularmente, não estou querendo puxar sardinha, mas eu quando já passei noites em claro, porque pela agonia que eu sabia que meu cliente estava vivendo em razão de uma improcedência de uma ação, sabe? E passei a noite em claro pensando como reverter a situação. Se eu tenho essa linha de raciocínio, esse comprometimento com a causa, a probabilidade de ser processado é mínima. Mínima. Não é inexistente, porque certamente posso ser processado. Vou usar um exemplo básico. Numa causa trabalhista que eu fui vítima da pessoa, tá? O advogado, colega que assiste, vai saber que isso foi com ele e ele teve a dignidade de me ligar. Um amigo meu chegou e disse, olha, eu trabalhava numa empresa para a Petrobras, nós fomos demitidos e queria marcar uma reunião aqui no seu escritório. Mas sou eu e mais 12 colegas e eles não sabem o endereço. Eu digo, eu lhe dou. Ele disse, não, me arranje seu cartão. Aí eu dei o meu cartão, ele disse, não, me arranje 12, porque somos 12 colegas. Eu entreguei a ele 12 cartões meus de visita. Passou uma semana, ele não me ligou mais. Quando foi na semana seguinte, quem me liga é um colega advogado. Sou doutor Evans, opa, tudo bem, como é que tá? Eu digo, pois não, meu querido. Eles, rapaz, aconteceu uma situação constrangedora. Eu disse, o que foi? Ele disse, você mandou distribuir seu cartão lá, eu digo, eu não, agora eu vou lhe dizer o que em resumo da ópera, o cara tinha brigado, esse meu amigo, que não era meu amigo, tinha brigado com o advogado que já tinha interposto a causa, então ele mentiu para mim, ele mentiu para o advogado, e em resumo estava distribuindo meu cartão dizendo que eu era mais competente do que ele, que eu iria reverter a situação. Então, eu fui
inocente não do ponto de vista, fui pobre, coitado, inocente. Não, eu fui inocente do ponto de vista da cautela. Eu mesmo fiz minha meia-culpa, depois eu digo, mas que bobagem eu fiz. Que mancada eu dei. Como é que eu entrego um cartão de visita meu a uma pessoa que se dizia ser meu amigo? E eu já tinha tido 2 causas com ele. Por isso mais que eu acreditei na pessoa. Então, às vezes, nós somos levados a isso, entendeu? O colega ligou, eu expliquei a ele a situação, não fazia ainda parte do Tribunal de Ética e Disciplina, mas sempre tive em mente. E foi um momento, acho que foi a oportunidade que eu estive mais próximo de receber um processo ético disciplinar. Mas, graças a Deus, até pela conduta, porque o colega sabe também a conduta do outro, né? Ele me ligou sabendo que aquilo estava estranho porque não era do meu feitio fazê-lo. Então, estou me usando como exemplo para não pensarem assim, esse santinho do pau rouco aí, não. Nós todos estamos suscetíveis desse tipo de atitude, porque às vezes não é nossa, é de um terceiro. Então, todo o cuidado, toda a cautela é necessária. Doutor Evans, vamos já para as considerações finais. O senhor, de muito bom grado, veio para o estúdio fornecer tão importantes informações. Eu me sinto, nas suas palavras aqui, representado. O senhor, com muita propriedade, com muita objetividade, mostrou a questão do comportamento ético, mas também se humanizou aqui como um profissional preocupado com o cliente. O advogado é indispensável à justiça porque nós levamos as querelas, mas também nós levamos pessoas machucadas, pessoas angustiadas. Aquela mãe que procura para soltar um filho, você tem que vê-la, ao meu ver, como a sua própria mãe. E aquela pessoa que está aflita como seu irmão, uma pessoa querida. Então você vai estar ao lado dela, você vai se preocupar com ela e vai agir de maneira mais correta possível, como se fosse para uma pessoa, um seu parente, como uma pessoa próxima de si. Então, o senhor de maneira muito excelente, o senhor com muita propriedade aqui, está exercendo já faz um tempo tão importantes atribuições e eu me sinto feliz porque o senhor está lá. Temos pouco tempo, doutor Evans, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais e fornecesse algum link, algum meio do cidadão de bem está nos assistindo, poder se sentir insatisfeito, quiser representar algum mal profissional, poder entrar em contato com a OAB. Não, primeiro eu agradeço pelo convite e assim, acho que essa linha de pensar é de quem ama o que faz. Essa linha de se solidarizar com o cliente, de sentir na pele o que ele sente, sem ser piega e sem ser nada nesse sentido, é de quem ama o que faz. Quando a gente ama o que faz, a gente não consegue ser indiferente. Não consegue em hipótese alguma. A mãe do bandido, a mãe não cometeu o crime. Até o próprio tem direito de defesa. Nós temos também a possibilidade de regenerar-se. Tá? Nós temos essa possibilidade. Então, nós todos somos passíveis de erro. Todos somos passíveis de atropelar alguém, enfim, de um dia acontecer uma intempérie na vida da gente, ninguém está imune a isso. Segundo, dizer que se você tem algum problema com algum profissional da nossa área, com algum advogado, denuncie. O telefone da OAB é o 3317-3302. 3317-3302. Ela fica ali na rua do Odécimo Rosado, logo após o Eliseu Viana, numa esquina lá, perto do Tratoria. Então, deixar claro, nós não somos complacentes. Nós não somos complacentes. O tribunal, a 5ª Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina em Mossoró é tida como uma das mais rigorosas nas análises processuais. O pessoal de Natal até às vezes diz assim, poxa, vocês condenam, vocês advertem, censuram, vocês suspendem, tá? E tenho de dizer, infelizmente, que ainda existe um ou outro profissional atuando quando já não deveria atuar, porque ele também tem direito aos recursos. Então, tem recurso em Brasília, tem recurso... Então, quem é da área, às vezes, mas pai, como é que fulaninho ainda está aí? É porque o recurso dele está lá em Brasília, mas um dia... ele, né? Então, assim, não há uma complacência, não há um corporativismo, sabe? Até porque seria diferente. Advogado
é essencial, constitucionalmente vem dizendo lá, a advocacia é essencial à justiça. Então, doa a quem doer, temos de cortar, inclusive na nossa própria carne. Se para sermos melhores, se para fazermos justiça for preciso, infelizmente, processar e punir alguns colegas, assim o faremos. Muito bem, doutor Evans Araújo, ele que atua como juiz da 5ª Câmara, Tribunal de Ética e Disciplina do nosso estado, que funciona na subseccional de Mossoró. Em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, doutor Evans, o meu muito obrigado. E você de casa, continue com a programação da TVAD Mossoró, os eventos, os cultos e até o próximo momento com o Dinâmico Direito, com temas também atinentes ao mundo jurídico, aos operadores em geral, à advocacia, trazendo informação de qualidade para você. Então, até o próximo encontro, que Deus abençoe a todos.